pessoal, eu sou Clarice Rinaldi, sou médica psiquiatra com mestrado pela UFRJ. Estou aqui para falar com vocês da parte de conteúdo de psicopatologia para concursos públicos em psicologia. Uma coisa que a gente queria esclarecer inicialmente é que esse campo da psicopatologia é um campo bastante amplo e que a gente tem dois grandes grupos de estudo aí. A parte de psicopatologia geral, que é a parte de semiologia também, no campo da psiquiatria e da psicologia, que é a parte que nos dá a base para entender por que a gente vai chamar alguma coisa de depressão, de esquizofrenia, que é a segunda parte, a parte de estudar os transtornos mentais propriamente ditos. A gente sabe que nos concursos, às vezes varia. Quando o concurso coloca simplesmente psicopatologia no seu edital, tanto pode cair essa primeira parte, que é de conhecimento da semiologia em psicopatologia, saber termos técnicos, como alterações do afeto, alterações de pensamento, definir bem, de forma bem clara o que é um delírio e saber classificar um delírio, isso tudo pode cair também em psicopatologia, como pode ser só a segunda parte, de saber classificar os transtornos mentais, saber dizer quais são as alterações que podem indicar que uma pessoa tem depressão ou esquizofrenia ou transtorno bipolar do humor. É importante a gente deixar isso claro para vocês, porque o nosso curso abrange essas duas partes. Então, a primeira parte dessa aula, que é bastante longa, vai ser voltada para essa primeira parte de psicopatologia geral, da semiologia dos transtornos mentais, de como que eu posso entender um indivíduo para poder fazer um determinado diagnóstico de transtorno mental nele. A segunda parte é a parte que vai estar voltada só para os transtornos mentais propriamente ditos. Cada um de vocês, de repente, tem pessoas que já têm mais familiaridade com essa parte de psicopatologia geral, que já assistiram outras aulas, ou que de repente tiveram uma base muito boa na faculdade e que não precisam assistir essa primeira parte. De repente vão pular para assistir só a parte de transtornos mentais. Mas a nossa orientação é de que, se você não conhece essa primeira parte, se alguns dos termos que vão aparecer aqui nessa primeira parte são novos para você, é importante assistir essa primeira parte da aula, porque mesmo numa prova que caia mais a parte de transtorno mental, uma questão sobre depressão pode usar termos de psicopatologia geral, da semiologia em psiquiatria, que se você não conhecer o termo, você pode acabar errando a questão. E essa primeira parte da aula vai estar revisando todos esses termos que são importantes para a gente poder entender os transtornos mentais. Ainda quanto a isso, queria mostrar para vocês a nossa bibliografia sugerida aqui nessas aulas. Como vocês podem ver, a gente tem, primeiro, 2 manuais de psicopatologia, o manual de psicopatologia do professor Elie Cheniot e o de psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais do professor Dalgala Rondo, que são 2 livros base, provavelmente todos vocês estudaram por algum deles em algum momento da faculdade, parte de psicopatologia, que vão estar falando exatamente do que é uma alteração do afeto, o que é uma alteração da consciência, o que é alteração do pensamento, quais são essas alterações e quais são os termos específicos psicopatológicos que a gente usa. Esses termos podem cair em prova. Então, é importante ter esse conhecimento, não precisa necessariamente ler os 2 livros, vocês podem estudar pelo que vocês têm em casa, ou pelo que tem mais facilidade de ter acesso. E os 3 outros livros que a gente está sugerindo aqui é Psicopatologia, uma abordagem integrada, do Barlow e Duran, que é um livro que tem aparecido em algumas, não na bibliografia direta de alguns concursos, mas em algumas respostas de recursos de algumas bancas de concurso, e que então a gente tem visto que tem sido muito utilizado. Esse livro, apesar de ter esse nome Psicopatologia, de psicopatologia geral, ele não tem nada. Ele fala basicamente dos transtornos mentais. E ele vai estar falando, na verdade, da Classificação Internacional de Doenças, em sua 10ª revisão, que é a que a gente tem hoje, que é base para o nosso conhecimento em psicopatologia em transtornos mentais, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5. O Psicopatologia, uma abordagem integrada, ele traz exatamente os quadrinhos de classificação do DSM-5. Isso a gente vai estar vendo na nossa segunda parte do curso de psicopatologia, parte de transtornos mentais. As aulas vão estar baseadas tanto na Classificação Internacional de Doenças, quanto também na classificação do DSM-5. Como vocês vão poder ver nessa segunda parte, a grande maioria dos transtornos mentais tem uma relação muito próxima entre CID-10 e DSM-5. Então, no geral, a gente não precisa estudar as 2 classificações. Se eu conheço bem CID-10, eu
e se eu entendo bem o que é o transtorno mental, se eu tenho bem essa base de psicopatologia geral bem formada em mim, eu posso com facilidade responder uma questão que é sobre DSM-5, salvo questões que são muito nota de pé de página, aquelas que querem de fato só saber se você decorou o livro. Nessas aí também fica muito difícil da gente acertar completamente, a não ser quando é um concurso que já diz na sua bibliografia, DSM-5 vai ser cobrado. Aí tem que estudar só pelo DSM-5, não tem dúvida. Mas se é um concurso que coloca psicopatologia geral e não especifica qual é a bibliografia, eu posso estudar, se eu conheço bem CID-10, eu posso ficar tranquilo de que eu posso fazer bem esse concurso. Porque esse concurso, se não tem uma bibliografia específica definida, se ele não está definindo que ele vai pedir só DSM-5, ele, a princípio, qualquer questão que seja de nota de rodapé do DSM-5, vai ser passível de ser pedida uma revisão depois para a banca. E esse livro, Psicopatologia, uma abordagem integrada, do Barlow e Duran, ele já traz o DSM-5 bem explicadinho ali. Ele traz, na verdade, os quadrinhos de classificação do DSM-5, quem tiver interesse, mais do que, de repente, adquirir o DSM-5, pode, na verdade, adquirir o Psicopatologia, do Barlow e Duran, porque ele já traz, mais resumido, tudo o que a gente precisa saber para concurso do DSM-5, certo? A gente achou importante dar essa visão geral do que é psicopatologia e de explicar também por que a gente tem duas grandes aulas de psicopatologia. Uma parte é de psicopatologia geral, onde a gente vai estar falando das alterações das funções mentais, que é importante para a gente poder entender a segunda parte, transtornos mentais, mas lembrando, para quem já tem uma base boa disso, quem acha que já conhece bem essa parte do que são as alterações das funções mentais, pode partir direto para assistir a segunda parte, que é de transtornos mentais e que vai estar baseada tanto na CID-10 quanto no DSM-5, certo? Bons estudos para vocês!